Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Nós estamos utilizando este guia, Isaías, Consolo para o Povo de Deus, e ele vai nos dirigir no estudo do profeta Isaías. O nosso foco é o estudo da Bíblia e aqui é apenas um guia que nos ajuda a compreender melhor alguns capítulos. E eu convido você para estudarmos juntos a lição de número 7, a derrota dos assírios. A derrota dos assírios. Isso aqui talvez seja um dos capítulos mais dramáticos da Bíblia. Essa é uma história verdadeiramente emocionante. Você perceberá isso logo, logo. Até porque encontramos muito suplemento para nos contextualizar sobre esta história fora da Bíblia. Muito material arqueológico, muitas descobertas. Está tudo aqui nos nossos slides. Fique conosco até o final. Tiago, o que aconteceu? Por que essa história é tão emocionante assim? Vocês se lembram lá que Isaías teve um encontro com Acaz, aquele rei que não quis pedir um sinal para Deus e preferiu confiar na Síria. Então Acaz foi atacado por seus vizinhos, mas o rei da Síria veio e destruiu Arã, destruiu o reino do norte, atacou os filisteus e, de certo modo, protegeu Acaz. Acaz pensou que havia feito a escolha certa, mas pouco depois revelou-se o erro de Acaz. A Síria retirou a independência do reino de Judá e eles tiveram que pagar um pesado tributo, tinham que pagar muito ouro, muita prata todos os anos. Acaz foi um rei mau, inclusive um rei que fazia passar os seus filhos pelo fogo. Isaías estava ali morando na mesma cidade que Acaz. Agora, o surpreendente é que Acaz morre e o seu filho Ezequias toma um rumo diferente do pai. E o que eu posso imaginar é que Ezequias foi instruído por Isaías. Ezequias viu os caminhos para onde o seu pai preferia ir e ele escolhe ficar com os caminhos do Senhor. Ezequias, ele prefere ficar com o Emanuel, Deus conosco. E talvez ele aceitou a orientação de Isaías, e nós vemos que Isaías era uma referência para esse rei, e ele fez uma ampla reforma no reino de Judá. Ele abriu as portas do templo, ele restaurou o templo, ele destruiu vários altares pagãos, ele fez uma limpa acerca do paganismo, e ele também restaurou a festa da Páscoa. Então ele foi um rei de muita apreciação na Bíblia. A Bíblia elogia a obra de Ezequias. Mas é justamente no auge espiritual desse rei, no auge espiritual desse povo, passando por uma grande reforma, é que vem uma grande provação. Tudo aquilo que Isaías profetizou para Acaz, você lembra lá que as abelhas viriam e tomariam toda a superfície do reino de Judá. Lá no capítulo 8 diz que eles desdenharam das águas de Siloé, e agora Deus faria vir sobre eles as águas do Eufrates, que subiria até o pescoço do reino de Judá. Tudo isso, essas profecias, nós vemos o cumprimento delas nessa história que vai do capítulo 36 ao capítulo 39 de Isaías. Então é um relato dramático, mas é um relato bonito do cuidado do Senhor. Vamos entender o que aconteceu aqui na parte de domingo, a pergunta 1. O que aconteceu com Judá? Segundo Crônicas, capítulo 32, 1. Depois destas coisas e desta fidelidade, que eu já referi a vocês, as reformas que o rei Ezequias promoveu, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou se apoderar delas. Então, você percebe uma crise iminente. Por que aconteceu essa crise? Porque Ezequias decidiu romper com os destinos que o seu pai havia lhe traçado. E aqui eu já faço a primeira aplicação. Talvez você herdou coisas ruins da sua família, são seus pais, você lhes deve respeito, mas talvez ele não lhe trouxe virtudes cristãs, talvez você herdou alguns vícios. Como Ezequias, Deus lhe chama para romper com esses vícios, romper com uma herança que não é agradável a Deus. Deus vai aceitar a sua obra e vai abençoar a reforma e o reavivamento na sua vida. Ezequias pediu a Deus: eu quero ser diferente do meu pai, eu quero ser fiel. E Deus o abençoou. Você quer ver um pouco sobre Ezequias na história? Essa é uma imagem de cera sendo derretida sobre uma carta. É uma imagem moderna que ilustra o que acontece quando você pega o anel
né, o sinete que está acima e pressiona contra a cera mole. Aquela cera mole fica no formato do anel e você tem então um código, né, uma assinatura de que determinada pessoa que possui o anel realmente confirmou a autenticidade do documento. E nós vemos aqui um sinete antigo, que era um instrumento de metal pressionado contra a cera. E aqui nós temos a bula, que é a cera, às vezes era de barro também, de argila, bulas antigas. A bula é o lacre que é colado no saco de dinheiro, na correspondência. Então você tem o sinete de metal e a bula. O que nós encontramos de Ezequias é justamente esse pedaço de cera. Veja só, este aqui é um selo autêntico do rei Ezequias. Este homem pressionou aí o seu anel, o seu carimbo, como se fosse nos dias de hoje, sobre esse pedaço de argila e ele está preservado. Ezequias existiu, né? Além da Bíblia dizer, é claro, temos uma outra prova. Eu tenho aqui a mesma imagem, só que com as letras e as imagens enfatizadas, né? Ressaltadas pelo artista. Vamos dar uma lida. Aqui está escrito Ezequias, né? E aqui, Jehoahaz. Era o pai de Ezequias. Tiago, mas o pai dele não se chamava Acaz. A lição até comentou que ele parece ter preferido utilizar apenas Acaz, e não o Jehoahaz. Então você tem Ezequias de Jeoacás, ou seja, Ezequias, filho de Acaz. E aqui embaixo, Meler, que significa rei, né? Yehudá, de Judá. Ezequias de Acaz, rei de Judá. Isso aqui é incrível, esse documento histórico comprovando a identidade desse rei. Essa frase você encontra lá em 2 Reis 18, verso 1. E para compreendermos um pouco mais sobre o que Ezequias fez, nós precisamos olhar aquela geografia de Jerusalém. Já falamos que essa era a cidade de Davi, Sião. Note isso, porque o Senhor dos Exércitos habita em Sião, diz o livro de Isaías. Então, essa cidade aí está no monte chamado Sião. E ela possui uma protuberância ali, que era a fonte da água. Então, quando os jebuseus cercaram a cidade, tinha um defeito, porque a água ficava lá embaixo e a cidade aqui em cima. Então, na época de guerra, eu ficaria vulnerável. Como que eu buscaria água? Então, eles fizeram uma fortificação e um túnel que saía do meio da cidade até a fonte de Gion. E foi exatamente nesse túnel que Davi e seus homens passam para invadir a cidade. Então Davi ele entra justamente pela fonte de água, né? Pelo túnel pelo qual as pessoas desciam dentro da pedra para buscar a água, né? Em dias normais, eles caminhavam pelo lado de fora. Depois a cidade foi ampliada, isso aqui é a cidade nos dias de Salomão, e ali acima no Monte Moriá nós temos o templo. Vamos olhar a cidade por este outro ângulo e notar que há uma aglomeração de águas, um açude na parte inferior. Eram as águas de Gion que corriam, né, pelo Vale de Cedron até se acumularem ali na parte mais inferior da cidade, porque a cidade está num declive, tudo bem? Então, a água escorria pelo lado de fora e se acumulava ali, que foi chamado posteriormente de tanque de Siloé, as águas tranquilas de Siloé, não é isso? Agora, nos dias de Ezequias, Ezequias cerca essas águas de Siloé. Ele protege a água que estava dentro da cidade. Tiago, mas a fonte de Gihon, a fonte de Gion, ela não estava fora da cidade? Não havia bombas naquela época. Como é que ele então bombeava a água que estava ali embaixo, né, para cima? Ele não bombeava. Tiago, então a água escorreria pelo lado de fora, como você pode olhar nessa outra imagem aqui. Pois é. Mas para que a água não escorresse do lado de fora, desse uma vantagem aos inimigos e uma desvantagem para Judá, Ezequias fez uma obra monumental. É algo incrível e que intriga os cientistas até hoje. É chamado de o túnel de Ezequias. Vamos dar uma olhada no que ele fez? Essa é a fonte de Gion. Olha que coisa magnífica, essa água fresca, ela brota de dentro da pedra. Eu tive oportunidade de ir exatamente neste local e beber das águas de Gihon, as águas da cidade do rei Davi, as águas de Sião, onde habita o Senhor dos Exércitos. E aqui você tem a imagem da cidade em um outro ângulo e aquela protuberância onde está a fonte de Gihon, protegida. Essa outra imagem nos mostra aqui, por meio de um raio-x,
como é debaixo do Monte Sião. Ou seja, ela faz um corte e retira parte da pedra para que nós possamos entender um pouco da geografia. Então ali na parte de cima você vê o túnel cananita pelo qual o rei Davi subiu e pelo qual as mulheres buscavam água em tempos de guerra na fonte de Giom. E a água saía e escorria por fora dos muros. O que Ezequias fez foi o seguinte: eu preciso canalizar essa água para dentro do muro, mas a cidade está mais alta, não tem como fazer a água subir. Então eu vou canalizar ela por dentro da cidade até um local mais baixo que nós vamos murar e vamos ter água dentro da cidade. Esse é o tanque de Siloé. Como então Ezequias vai tirar a água que corre para o lado de fora e jogar para o lado de dentro? Veja só essa animação. Você vê água correndo ali na fonte de Gihon e esse túnel é o que Ezequias manda os seus homens escavarem por dentro da pedra, no meio da rocha, embaixo da cidade de Davi, embaixo das casas, embaixo de tudo. Esse túnel está lá, você pode visitar até nos dias de hoje. É uma obra magnífica de homens que foram escavando, né? Machado contra machado. Um começou ali na fonte de Gihon e outro começou no tanque de Siloé. E eles foram fazendo caminhos embaixo da cidade até que um homem encontrasse com o outro. Veja como ficou então as águas dentro dos muros de Jerusalém, dentro da cidade de Davi. Veja aqui essa inscrição de Siloé, que foi encontrada ali dentro do túnel de Ezequias. E esta foi a maneira em que foi perfurado. Enquanto ainda havia machado, cada homem em direção ao seu companheiro, e enquanto ainda faltavam 3 côvados para serem perfurados, ouviu-se a voz de um homem chamando seu companheiro, pois havia uma sobreposição na rocha à direita e à esquerda. E quando o túnel foi aberto, os cavouqueiros cortaram a rocha, cada homem em direção ao seu companheiro, machado contra machado, e a água fluiu da fonte em direção ao reservatório por 1.200 côvados, e a altura da rocha acima deles, acima da cabeça dos cavouqueiros, era de 100 côvados. Você percebe aí a inscrição que é uma réplica, porque a original foi arrancada e encontra-se lá em Istambul, na Turquia. Então foi assim que descrita, o próprio Ezequias, né, coloca aquela inscrição ali no seu túnel e descreve a maneira como esse túnel foi construído. E eu tive a oportunidade de me sentar com a minha esposa no tanque de Siloé. Essa obra aí possivelmente seja da época de Herodes, do Novo Testamento, mas nós temos evidências na história para atestar a veracidade, a legitimidade deste livro, para nos aumentar a fé e para dar ainda mais emoção aos relatos bíblicos, a fé que esses homens tiveram e que nós podemos nos apoderar também dessa fé. Veja o que é dito ali em 2 Crônicas 32, versos 2 e 3. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. E aqui você contempla a imagem de parte do túnel de Ezequias cavado na mão, cavado no machado. E agora, segundo Reis 20:20. Ora, os mais atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Isso aqui é incrível, viu, meus amados? E é isso aqui que Ezequias fez. É a pergunta 2, né? Como ele se preparou para o confronto com a Síria? Ele fez tudo o que estava ao seu alcance. Ele confiava em Deus, mas ele se preparou. Veja aqui, em 2 Crônicas 32, versos 4 em diante. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, o ribeiro que corria ali no vale de Cedron, eles taparam aquilo ali. E ele trouxe água para dentro da cidade, dizendo, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? 5. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade. Eles falou ao coração dizendo, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco, Emanuel, Deus conosco, maior do que o que está
com ele. Isso aqui é bonito. Eu me arrepio todo quando eu imagino a história, como se eu também estivesse ali numa agonia, numa angústia, porque as pessoas viriam para nos matar mesmo, para nos destruir. E muitas vezes era morte sob tortura. Verso 8. Com ele, com o inimigo está o braço de carne, mas conosco, Emanuel, o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, como foi que Ezequias se preparou? Ele fortificou as cidades, dificultou o caminho do inimigo, confiou em Deus e animou os seus liderados. Você, líder, é importante você fazer a sua parte, faz o planejamento. Agora a crise vai vir, mas você anima os seus liderados. Não vai ficar acabrunhado, escondido com medo, não. Parte para cima, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Aqui embaixo é feita a seguinte pergunta: se Ezequias confiava tanto no Senhor, por que ele fez tantos esforços? Hoje é feita uma tensão, não cabida entre fé e obras. Se tem fé, não pode ter obras, e se tem obras, não pode ter fé. Essa é uma visão monergista do plano da salvação, onde só Deus trabalha, Deus faz tudo, o homem não faz nada. E muitos até dizem que não existe livre-arbítrio, justamente por isso, Porque se Deus faz tudo, o homem não pode fazer nada. O homem não possui livre-arbítrio, o homem está predestinado. Mas nós não acreditamos assim. As histórias bíblicas não ensinam isso. As histórias ensinam cooperação. Veja Filipenses 2, 12 e 13, sobre a cooperação com Deus. Operai a vossa salvação. Não tem como apagar esse verso. Está escrito, operai, vocês operem a vossa salvação com temor e tremor. Agora vocês não fazem isso sozinhos, porque é Deus que opera em vós o querer e o realizar. Então você se esforça e Deus coloca na sua mão a graça. Deus coloca nas suas mãos os meios. Ezequias sabia que Deus o iria ajudar, mas ele também precisa cooperar com Deus. Deus protege a sua casa do ladrão. Ore, Deus vai proteger, mas você não pode deixar a porta aberta. É fácil, é simples de compreender. O plano da salvação, ele é um plano de cooperação entre Deus e o homem. Segunda-feira, propaganda. Os assírios eram brutais, mas também inteligentes. E eles gostariam de ganhar a batalha contra Ezequias da maneira mais fácil possível. Por que usar recursos de guerra se você pode convencer os habitantes a se renderem? E o rei da Síria já tinha invadido o reino de Judá, estava destruindo cidade após cidade. E a Bíblia diz que nessa ocasião ele estava sitiando uma cidade fortificada, chamada Lax, e ele enviou Rabsaqué, o rei Senaqueribe enviou Rabsaqué, um alto oficial, para tomar Jerusalém, não pela guerra, mas pelo meio da propaganda, pelo meio do medo. E agora, que argumentos Rabsaqué usou para intimidar Judá? Vamos ler este relato aqui no livro de 2 Reis, capítulo 18. Vejam que essa história está narrada em 3 livros diferentes da Bíblia. Isso nos diz sobre a sua importância. 2 Reis, capítulo 18, verso 17. Contudo, o rei da Síria enviou de Laques a Tartã, a Rabsares e a Rabsaqué com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém, tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior. Onde? Extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Onde que é isso? No mesmo local que em Isaías capítulo 7, se eu não me engano, verso 3, Isaías se encontra com Acás, pai de Ezequias. E talvez Ezequias fosse criança ali em Isaías capítulo 7, aproximadamente com 9 anos. E ele ouviu as palavras de Isaías, porque Deus vos dará um sinal, casa de Davi. Eis que a virgem conceberá e vos dará um filho, ele se chamará Emanuel. E talvez Ezequias viu a incredulidade de Acás diante do profeta Isaías. E Ezequias decidiu ser diferente. Ezequias decidiu ser ensinado por Isaías, confiar no profeta, no homem de Deus. E agora, anos depois, quando Rabsaqué vai se encontrar com o reino de Judá, onde? No mesmo local onde Isaías pronunciou aquelas maldições sobre o povo. Rapar-te-ei com a navalha alugada na Síria, eis que eu enviarei um enxame de abelhas e eles vão preencher todas as fendas aqui do reino de Judá. E Ezequias talvez teve um calafrio vendo a profecia se cumprir diante dos seus olhos no mesmo lugar. E os flashes, ele se lembrava do pai vivo, ele se lembrava da infância e agora ele vê Rabsaqué com aquela ameaça, com aquela pompa, com um prenúncio da queda de Jerusalém.
Tendo eles chamado o rei, saíram-lhes ao encontro Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria. Que confiança é essa que te estribas, ou que te apoias, né? Lembra que estribe é aquela parte da sela onde você apoia o pé. Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para guerrear não passam de palavras vãs. E quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito? Esse bordão de cana esmagada, essa vareta que se você se apoiar, ela acaba machucando a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito. Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Então Ezequias, ele removeu vários lugares de culto que às vezes as pessoas até adoravam a Deus em outros locais não designados, porque a casa havia fechado o templo. Ezequias removeu tudo e restaura a adoração no templo. E aí Rabsaque fala, olha, Ezequias não fez umas reformas aí proibindo o povo de adorar Yahvé? Pois, empenha-te com o meu senhor, rei da Síria. Dar-te-ei 2.000 cavalos, se você conseguir arranjar homens para montá-los. 24. Como, pois, não se podes afungentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor? Confias no Egito? 25. Acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Porque o Senhor mesmo me disse, sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim e Hilquias, e Sebna e Joá, Rabsaque, por favor, fale mais baixo, as pessoas estão em cima do muro, eles estão entendendo, né? Fale em aramaico, nós entendemos em aramaico. Lá a língua da Síria, né? De Arã, aramaico. E ali o Rabsaque decidiu falar em judaico, bem forte, para atemorizar as pessoas que estavam dentro de Jerusalém. Mas Rabsaque lhes respondeu, mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente, a teu senhor? Eu não estou me dirigindo apenas a vocês, embaixadores, aqui é o rei. Eu quero que o povo saiba, porque o povo podia aplicar um golpe contra Ezequias. O povo podia se rebelar, né, matar Ezequias, os oficiais, e abrir as portas das cidades, para que a Síria entrasse. Então ele faz uma ameaça, ele joga com medo do povo. Olha só, mas Rabsaque lhes respondeu, mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente, a teu senhor? E não ante os homens que estão sentados sobre as muralhas. Todo mundo estava olhando o que estava acontecendo, né? Não é igual hoje que as pessoas se reúnem lá no hangar, no aeroporto, os dois líderes, os dois chefes de estado. Não, o negócio era na frente de todo mundo ali a cidade, um preso dentro da cidade e outro lá de fora. Olha, mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente, a teu senhor, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam o vosso próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, né? Jerusalém seria entregue nas mãos da Síria. E ele prometeu, olha, se vocês se entregarem, eu vou transportar vocês, igual eu transportei o Reino do Norte, para outros lugares. Vocês vão ter terras, mas aqui vocês não vão ficar. Se vocês vão ficar aqui e decidirem ficar dentro da cidade, vocês vão passar tanta fome que vão comer o próprio excremento, vão passar tanta sede que vão ter que beber a própria urina. E alguns pais nesses cercos comiam a carne dos próprios filhos. Uma coisa simplesmente terrível. Eu quero mostrar aqui para vocês o que foi que Senaqueribe fez na cidade de Laques. Veja aqui essa imagem que é chamada de relevo de Laques. Essa imagem foi encontrada no palácio de Senaqueribe, revestindo as paredes de alguns quartos. Ela é uma imagem grande e ela registra muita história. Ela registra o cerco da cidade de Laques, como as pessoas eram mortas, como eram levados escravos. Ela registra as pessoas ali se ajoelhando perante Senaqueribe, sentado em seu trono. Veja aqui como ela está disposta em Londres. Você percebe que é uma escultura enorme, é um alto relevo da conquista de Laques. Aqui, a Laques que fala o texto bíblico. E veja aqui como as pessoas eram mortas, elas eram empaladas, os soldados ali pendurando homens e perfurando eles com um pedaço de madeira. Que coisa horrível! Você acha que as pessoas em Jerusalém não ficaram sabendo do que estava acontecendo com outras cidades fortificadas de Ezequias e de como Laques estava sendo tomada e destruída? Você acha que a notícia não correu? Você acha que as pessoas realmente não ficaram apavoradas? Você acha que Ezequias não pensou na mulher, nos filhos, nos súditos?
que ele devia proteger, Isaías estava ali dentro também, dentro de Jerusalém. Você acha que as pessoas realmente não ficaram apavoradas quando ouviram a possibilidade de passar tanta fome, de ter que comer o próprio excremento e beber a própria urina? Essa foi a propaganda de que fala aqui a lição na parte de segunda-feira. E isso está preservado, estava ali no palácio de Senaqueribe, foi levado para a Inglaterra. Veja aqui mais de perto o que acontecia, as pessoas sendo levadas, sendo arrastadas. Aqui está Senaqueribe e ele recebendo ali ouro, recebendo saudações diante do seu trono. Você vê aqui uma torre onde soldados judeus estão atirando flechas contra os assírios. E os exércitos, os soldados da Síria vinham contra Jerusalém. Essa é a propaganda de que é dito aqui na parte de segunda-feira. Pergunta 4. Rabsaqué estava dizendo a verdade? Parcialmente, era uma coisa terrível o que eles haviam feito com Lax. E ele, inclusive, preservou isso em seu palácio, vamos ver mais à frente por quê. Mas não era verdadeira no que diz respeito ao cuidado de Deus para com o seu povo. Você já se sentiu desesperado? Como lidou com a situação e qual foi o resultado? Talvez você já foi sequestrado, assaltado. Lembre-se do que Ezequiel falou. Emanuel é Deus conosco. Terça-feira. Abalado, mas não abandonado. Como a inteligente oratória de Rabsaqué impactou Ezequias e seus oficiais. Vamos continuar o nosso relato em Isaías, capítulo 36, verso 21. Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo, não respondereis. Aqui fica outro conselho. Quando alguém lhe ofender, quando alguém lhe disser palavras amargas, quando houver uma briga e alguém da sua família lhe injuriar, não diga nada. Siga o conselho do rei Ezequias. Leve o caso ao Senhor. Quando se trata do coração do outro homem, você não tem acesso. Unicamente o Espírito Santo pode mover o coração das pessoas. Então, quando alguém lhe ofender, siga o conselho de Ezequias. 22. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram as suas vestes e vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabsaqué. 37:1. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, com vestes de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Para quê? Para buscar ao Senhor. Enquanto Isaías foi ao encontro de Acás, e Acás recusou. Agora Ezequias mostra uma postura diversa. Ele vai ao encontro de Isaías pedir oração, pedir conselho, pedir ajuda. Ele foi buscar ao Senhor, ele foi consultar ao Senhor. Está com problemas? Está desesperado? Não fale nada. Consulte ao Senhor. Verso 3. Aos quais lhe disseram, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Já se sentiu assim? Completamente angustiado, desesperado. Imagina uma mulher no parto. Se ela não consegue dar à luz, não existia cesárea naquela época, ela vai morrer. Ela sabe que ela precisa expelir o menino, mas não pode se intrometer ali a parteira, porque senão mata a criança, mata a mãe. É um processo muito sensível. É o dia de dar à luz, mas não há força para colocar aquele filho para fora. Eles sabiam que Jerusalém estava condenada. Os oficiais de Ezequias haviam feito tudo o que podiam, mas sabiam que tudo que eles fizeram em tempos de paz, fortificaram as cidades, levantaram um muro, construíram armas, fizeram o túnel de Ezequias, trouxeram as águas de Siloé para dentro, mostraram a Deus, nós queremos as águas tranquilas de Siloé. Tudo o que eles fizeram, eles sabiam que ainda assim não era suficiente. Porque a Síria, humanamente falando, poderia vir e destruir a todos. E agora, verso 4. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Síria, meu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, as tuas orações pelos que ainda subsistem. Porque parte do reino estava sendo destruído como Lax. Foram, pois, os servos do rei a Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse, dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Como Deus encorajou a Ezequias, eu sou o Senhor dos exércitos, não temas, ele fugirá.
A lição diz que Senaqueribe ouviria um rumor que o faria desistir de seu ataque a Judá. Isso foi imediatamente cumprido. Inclusive, quando você consulta o prisma de Senaqueribe, ele fala assim, olha, Ezequias alugou contra mim algumas tribos, né, os líbios, os egípcios aqui deste lado, né, para tentar me desvencilhar. Se ele ganhou, ele disse que ganhou daquelas pessoas, nós não sabemos, porque ele vai contar apenas as suas vitórias, ele não vai contar as suas derrotas, mas nós vemos isso no registro extra-bíblico também. O fato é que isso foi um alívio momentâneo, porque Rabsaqué volta, né, Senaqueribe envia seus oficiais para fazer ainda mais ameaças a Jerusalém. E Rabsaqué entrega uma carta, e Ezequias foi direto ao templo e apresentou a mensagem diante do Senhor, que está entronizado acima dos querubins. Como a oração de Ezequias identifica o que estava em jogo na crise de Jerusalém? Vamos ler aqui, Isaías capítulo 37, verso 15 a 20. E orou ao Senhor dizendo, ó Senhor dos exércitos. Deus aqui é retratado como Deus da guerra, o Senhor das hostes, aquele que tem poder sobre os exércitos. Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Esses querubins aqui nos remete à visão de Isaías no capítulo 6, de o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e a arca da aliança era onde ele colocava os seus pés, ele está entronizado acima dos querubins, e é por isso que ele vai até o templo, ele não pode entrar no templo, ele fica no pátio, e ele fala, olhando para o templo, muito possivelmente, o Senhor está entronizado acima dos querubins no Santíssimo, no Santo dos Santos. Ele estava ali no ponto mais próximo ao Santíssimo. Tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira, de pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. E o início do verso 14 diz que, tendo Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Eu imagino ali o rei na sua angústia, temendo pela vida, não só a sua vida, mas a vida da sua esposa, dos seus filhos, dos seus súditos. Ele fez tudo o que ele podia fazer. Quando você receber uma ameaça, faça igual a Ezequias. Quando você receber uma mensagem de celular, um telefonema, algo ruim, você vai pegar a carta. Você vai até a casa do Senhor, você vai até o seu quarto, e você vai colocar e falar assim, lê, Senhor, tenho tentado ser fiel, tenho operado as reformas que o Senhor prescreveu na Tua palavra, tenho me esforçado ao máximo, tenho procurado me arrepender dos meus pecados e promover a Tua palavra, mas aqui está, Senhor, mostre agora que Tu és Deus. Foi isso que ele fez. E Deus ouviu as orações, porque Ezequias acreditava no sinal de Emanuel, Deus conosco. Como a oração de Ezequias identifica o que estava em jogo na crise? A pergunta 7. Ele diz que os outros deuses foram destruídos porque não eram deuses de verdade. E se Deus não fizesse nada, a honra de Deus seria prejudicada, porque ele mora em Sião, a cidade de Davi. E se ele não fizesse nada, ele seria comparado aos outros deuses. Então, para que ele mostrasse que ele é superior a todas as outras nações, o Senhor que fez o céu e a terra, o Senhor dos exércitos, que ele pudesse agir. Ezequias apelou para que o Senhor demonstrasse quem ele era, para que todos os reinos da terra soubessem que só ele é o Senhor. Vamos para a parte de quarta-feira. Qual o restante da história? Como foi que isso terminou? Quando nós investigamos os registros arqueológicos, nós encontramos esse documento aqui. É um prisma de argila que tem aí cerca de 38 centímetros por 13 por 14, né, um cilindro hexagonal, e na sua face terceira está escrito assim: quanto a Ezequias, o judeu, que não se submeteu a meu jugo, 46 cidades fortes, cidades muradas, bem como as cidades pequenas naquela área, as quais eram sem número, com ariates e catapultas, e com ataques por minas, túneis e retaguarda, eu sitiei e lhes tomei 200.150 pessoas, grandes e pequenos, homens e mulheres, mulas e jumentos,
camelos, gado e ovelhas sem número, eu tomei e contei como espólio. Não sabemos na confiabilidade, mas sabemos que realmente o reino de Judá foi devastado. Eu quero ler aqui um texto de Isaías para que você possa entender e conectar o que estudamos nos outros estudos. Está aqui, capítulo 8, verso 7. Vamos ler do verso 6. Em vista a este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente e se estar derretendo de medo diante de Rezim, do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando-o e passando por ele chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. O rio do Eufrates, ele transbordaria e conquistaria as cidades fortificadas até que Ezequias e os seus nobres aqui, as famílias ali de Jerusalém, os que mais foram se refugiar ali dentro, o profeta Isaías, ficariam presos dentro da cidade, porque todo o reino foi devastado. Foi como uma enchente, as águas transbordaram, só ficou a cabeça pelo lado de fora. E aqui nós vemos como que isso se deu, porque a Síria destruiu tudo que estava fora de Jerusalém e levou incontável número de pessoas, né, como escravos. Que coisa triste. Olha aqui o segundo parágrafo. O próprio Ezequias, como um pássaro numa gaiola, fechou-se em Jerusalém, sua cidade real. Suas cidades, as quais eu espoliei, cortei de sua terra, e Amitinte, rei de Asdod, Pate, rei de Ecrom, e Silbel, rei de Gaza, as dei. E assim diminuí sua terra, aumentei o antigo tributo, veio sobre Ezequias o terror da minha majestade. Boa parte desse relato é verdade e concorda com o texto bíblico. Mas por quê? Se os reis de Ramate e de outras cidades que Rabsaque cita não resistiram, né? Porque Jerusalém resistiu. Se a Síria conquistou e dominou tudo, se as águas já tinham transbordado até o pescoço de Ezequias, por que Ezequias e Jerusalém não foram conquistados? Senaqueribe não contou o motivo. Ele se volta para o seu palácio e ele tenta dar uma versão positiva da sua expedição. E ele então constrói o seu palácio e manda revestir as paredes de um dos quartos ali com os relevos de Lax, mostrando como ele foi glorioso em Lax, mas não glorioso em Jerusalém. Olha que interessante. Ele fez uma grande conquista em outras cidades e tentou fazer uma boa propaganda agora no seu governo. Olha, não foi bem assim, não foi bem uma derrota, conseguimos avanços importantes, veja o que fizemos com Lax. Por que ele não mostra o que ele fez com Jerusalém? Porque ali é a terra de Emanuel, a tua terra, ó Emanuel. Vamos voltar aqui para a resposta, no livro de Isaías, capítulo 37. Eu me arrepio de ler isso tudo aqui. Uma grande crise exigiu um grande milagre. Isaías 37, verso 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, depois que ele foi lá no templo e orou e apresentou a carta. Lembra que tem duas invasões. A primeira, que Isaías fala, olha, eu orei, Deus vai mandar uns inimigos ali. Aquilo foi um alívio momentâneo. Rabsaque volta, testa novamente a fé de Ezequias e envia uma carta. E essa carta ele vai para o templo e ele busca Isaías novamente, E olha só, a palavra do Senhor veio, aliás, ele não busca Isaías, ele vai ao templo orar e Deus manda Isaías dar uma mensagem de conforto, 22. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Meneia fala assim, não vai dar certo. Verso 23. A quem afrontaste e de quem blasfemaste e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Vamos passar para os versos 33, que eu acho os mais bonitos do capítulo. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim
e por amor do meu servo Davi, que conquistou aquela cidade e a dedicou para o Senhor. Meu querido amigo, se você fizer um pacto com Deus, se você buscar o Altíssimo, fizer uma aliança, o inimigo não vai penetrar na tua casa, não vai fazer trincheira ao redor da sua família e não vai lançar flecha alguma, porque o Senhor dos Exércitos te defenderá. Eu defenderei esta cidade. E ele fala hoje, eu defenderei a tua família, eu defenderei o teu emprego, eu defenderei os teus estudos, eu defenderei você, porque você tem uma obra a fazer por mim. Ninguém pode colocar a mão em você, como Pilatos não podia colocar a mão em Jesus. Ele falou, você não sabe que eu tenho poder para o condenar à morte? E Jesus disse, nenhum poder teria sobre mim, se do céu não lhe fosse dado. Se eu rogasse a meu Pai, ele mandaria 2 legiões de anjos. O que são 2 legiões de anjos? Quando aqui para Ezequias foi enviado apenas um anjo. Deus tem legiões de anjos para proteger você. Mas você não pode fazer como Acaz e desprezar a palavra de Deus, desprezar os escritos do Espírito de profecia, que figuram aqui alegoricamente como o profeta Isaías. Você precisa buscar ao Senhor por meio da palavra revelada, por meio da oração e por meio do Espírito de profecia. E você vai confiar que ninguém pode pôr a mão em você. E se algo de mal acontecer, aquieta-te, porque Deus está permitindo. Essa crise que sobreveio a Jerusalém foi culpa de Acaz. Ezequias foi um bom rei, mas ele sofreu as consequências do pecado de seus pais. Talvez você sofre consequência do pecado de seus pais. Não temas, renove o seu pacto com o Senhor, reforme a sua vida, reforme a sua casa. Tape a água do inimigo que está jorrando, que vai dar facilidade para o inimigo. E traga as águas do Senhor, as águas de Siloé, aquela água da fonte de Gihon, aquela coisa impressionante, aquela água fresca que nasce do meio da pedra do Monte Sião. Traga ela para dentro da sua casa. Tire as coisas que são de Satanás, os vídeos, as músicas. Faça uma reforma, tire os altares pagãos da sua casa. Você precisa fazer isso, senão o rei da Síria vai te governar como governou Acaz. Mas quando você fizer isso, aí você pode romper qualquer laço com o inimigo e falar, Senhor, eu estou aqui e o inimigo está entrincheirado ao redor de mim. Não permita que ele lance flecha nenhuma nessa casa. Mas você precisa se apossar das águas de Siloé para que Deus faça um milagre na sua vida. Essa é a lição. Agora, a Bíblia diz, verso 36, como terminou a história. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroch, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Acabou-se a glória dos homens. Saibam, pois, que o Senhor tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Confie nisso. Meu amigo, um só anjo destruiu todos os soldados da Síria. Por isso que ele teve que chegar e enfeitar o seu palácio com alguma vitória. A vitória sobre Laques, mas não a vitória sobre Jerusalém. Agora, Ezequias adoeceu. Um rei tão bom, mas parece que só veio provação. As provações não indicam que Deus não está com você, mas que Ele está provando o seu caráter para refinar você, para treinar você, para que você saia puro como ouro. E Ezequias ficou doente e o profeta Isaías foi visitá-lo e falou assim, Ezequias, eu te vi crescer. Você andou ao meu lado, frequentou a minha casa, eu te ensinei todas as coisas boas, eu vim te trazer conforto, mas Deus me falou que você não vai sarar, você vai morrer. Põe a tua casa em ordem. Ezequias se virou para a parede e ele rogou àquele que está sentado acima dos querubins. Senhor, eu tenho te servido. Vamos ler aqui a oração de Ezequias. Está no capítulo 38, verso 3, e disse, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, eu cumpri o pacto. Com inteireza de coração fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Pode chorar com Deus. Não chore perante o inimigo, não, chore para com Deus. E aí Deus falou assim, Isaías, volta. Isaías falou, Ezequias, você vai sarar. E aí Ezequias mandou perguntar assim, eu me lembro, quando eu estava junto do meu pai, há muitos anos atrás, ele recusou um sinal. Eu me lembro quando o Rabsaqué veio me encontrar no mesmo local. E eu me lembro que Deus é conosco.
E eu quero reivindicar neste momento o sinal que o meu pai desprezou. Qual vai ser o sinal que eu serei curado? Isaías falou para ele assim, você confere lá em 2 Reis, capítulo 20. O sol pode andar para frente ou para trás? O que você quer? Ele falou, eu quero mais difícil. E a sombra do sol voltou 10 graus no relógio de Acaz, o rei incrédulo. Ezequias estava mostrando o que o Senhor poderia ter feito pelo seu pai. Mas ele se apossou das promessas. Eu quero que você se aposse aqui, peça o sinal para Deus. Se depender de um sinal para você se converter, Deus vai te dar esse sinal. Mas cuidado para o seu coração não estar incrédulo, né? Não estar cético. Se aposse das promessas de Deus. Se aposse dessa história de fé. Peça vitória sobre os seus inimigos. Leia os Salmos. Davi orava contra os seus inimigos. Dura coisa é ser inimigo de um servo de Deus. Dura coisa é pelejar contra um justo. Deus vai confundir os seus inimigos. Quero dar testemunho de ao longo da minha vida. Quantas vezes fiz como Ezequias em momentos de desespero, não sabendo o que fazer, em momentos de aperto de dinheiro, em momentos de perigo, em momentos de assalto, em momentos de outras tantas confusões. E todas as vezes que eu fiz a minha parte e confiei inteiramente do Senhor, Deus mostrou o livramento. E a minha fé foi reavivada a cada passo na minha vida. Faça como Ezequias, peça para que ele peça um sinal para ele reavivar a sua fé também. Por que não? Agora lembre que quando Deus lhe der o livramento, é para a honra e glória de Deus, não para a sua exaltação. E aqui Ezequias ele escorregou. Servos de Merodach Baladã da Babilônia. O Merodach Baladã ele também aparece nesse prisma. Senaqueribe pelejou com Merodach Baladã e o derrotou, ele fugiu. E agora ele pensa, Senaqueribe não derrotou Ezequias. E eu vou enviar os meus embaixadores para ver qual foi o segredo. E Ezequias devia ter falado assim, o meu segredo é Emanuel. Mas aqui o orgulho subiu a cabeça de Ezequias. E ele mostrou tudo o que estava em sua casa, mas não mostrou o que estava entronizado acima dos querubins. Isaías deu uma dura palavra para ele. Ezequias, você vai dormir em paz. Mas assim como você foi punido pelas consequências do pecado do seu pai, assim também Jerusalém será invadida. Jerusalém não foi invadida pela Síria, mas como você mostrou os tesouros para a Babilônia, um dos reis caldeus vão vir aqui e vão levar todos os tesouros que você mostrou. Querido amigo, quando Deus te der as vitórias, cuidado para que você não dê glória ao seu braço forte. Não foi o seu braço forte que conquistou o concurso, que conseguiu a sua esposa, que conseguiu comprar uma casa, que conseguiu um emprego. Lembre-se sempre de dar glória a Deus. E, sobretudo, apegue-se a Deus. Qual é a lição para nós hoje? A lição, eu reforço, é o tema aqui de Isaías. Emanuel, Deus conosco. Mas você precisa, para que Ele seja conosco, limpar, fazer uma reforma, restaurar o altar da família, fazer o culto todos os dias, ler as histórias da Bíblia, porque essas histórias aumentam a minha fé. Essas histórias vão aumentar a sua fé também. Apodere-se de minha força e faça a paz comigo. Eis que apago as tuas transgressões como uma névoa. Eu te remi. Confie em Deus. Amém.